Olá, queridos, graça e paz, uma boa noite a todos vocês. É um enorme prazer poder compartilhar no dia de hoje, numa quarta-feira, dia 22 de abril de 2020, uma palavra que talvez desafiadora, né, para um culto, um dia de mulheres que vai falar. E eu queria falar hoje sobre as mulheres imparáveis na Bíblia, mas eu quero em especial uma personagem que vai desafiar você, mulher, você mãe, você esposa, filha, dona de casa, empresária, a trazer para perto de você uma perspectiva, né, daquilo que Deus ele sempre planejou acerca das mulheres. Mas antes de a gente começar a entrar nesse texto, eu queria convidar você, que está participando conosco nesse momento, para um tempo de oração. Vamos convocar a Deus para fazer parte desse momento tão especial e célebre que é a palavra dele. O que será da mensagem dele se não há presença dele? Amém? Feche os teus olhos comigo, oremos ao Senhor nesse momento. Querido Deus, grandioso Pai, é com muito prazer que no dia de hoje o Senhor, ó Pai, traz ao nosso coração esta mensagem desafiadora, uma mensagem que vai falar de uma parte tanto quanto importante em especial, que é o lado da criação do Senhor, que é a sensibilidade, uma palavra para as mulheres. Aquelas que têm um papel fundamental, especial e têm toda a sua trajetória descrita pelo Senhor, a qual o Senhor trouxe os devidos valores, os princípios, ó Pai, meu Deus, para os dias de hoje. Muito obrigado, Deus. Nos encoraja, meu Deus, através dessa palavra. Eu quero encorajar cada irmã, cada mulher, cada esposa, cada filha nesse momento, através dessa palavra, meu Deus, a ser desafiada a ter uma perspectiva de uma visão acerca do teu reino, o que o Senhor pensa das mulheres, qual é o valor da mulher nos dias de hoje, ó Pai. E é sobre esta mensagem, ó Pai, que eu invoco e peço a tua presença, uma bênção especial para todas as mulheres do nosso Brasil, em especial, no dia de hoje, as mulheres aqui da Pibane. Em nome de Jesus, amém. Fique conosco, Pai, amém. Amém, querida. A mensagem que eu quero compartilhar hoje com as irmãs se encontra no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. É um texto até o verso 9, um texto muito conhecido, aonde fala de uma mulher que tem o seu contexto de vida totalmente transformado, uma perspicácia que ela olha para Jesus, a presença de Jesus conduz ela a uma nova história, uma história que vai marcar todas as gerações, que será lembrado por todas as gerações, a qual teve o seu nome eternizado aqui nas Escrituras, a qual o próprio Jesus disse que seria lembrado. Então, vamos para o texto, Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 1 até o verso 9, diz assim o texto: 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Verso 3: quando Jesus estava em Betânia fazendo uma refeição na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhe o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhe digo que onde for pregado em todo mundo o evangelho também será contado
o que ela fez para memória dela. É um texto espetacular, encorajador. Ele tem alguns critérios que eu queria trabalhar com você, minha irmã, acerca daquilo que é a visão de Jesus para as mulheres. Nós temos várias histórias de mulheres que tiveram seus nomes descritos pelos seus comportamentos. Nós encontramos o texto ali do Velho Testamento ao Novo Testamento, a Nova Aliança e a Velha Aliança, mulheres corajosas como Débora, a juíza Débora, como a Ruth, que era uma moabita, era um contexto totalmente diferente do contexto de Israel, né? E através dessa Ruth é que vê a linhagem do nosso Jesus. São mulheres que descreveu pela segurança do coração. Ela teve o seu então futuro comprometido, a história de Ruth ali. Eu quero falar um pouquinho das mulheres imparáveis aqui na Bíblia. Ela teve então o seu futuro comprometido porque a sua nora perdeu o seu marido, perdeu os seus filhos e perdeu também o marido de Ruth. Então a morte visitou Noemi por 3 vezes, assolando a nação num período em que diz que os juízes julgavam a terra, houve fome. E ali então, por uma atitude fiel, uma atitude que se comprometia com aquilo que ela acreditava que é Ruth, ela conseguiu ter um final de uma história totalmente transformada, a qual se tornou da linhagem do nosso Jesus. E nós discorremos o texto agora falando dessa mulher que esteve ali em Betânia, né? O texto fala que Jesus estava na casa de Simão. O episódio da casa para Jesus, ele sempre foi importante. As estratégias de Jesus para trabalhar dentro das casas era um episódio fantástico, espetacular. E o que é que nos remete nos dias de hoje? Nós estamos vivendo num contexto em que nós somos desafiados a trazer a presença de Jesus para dentro da nossa casa. Mas eu quero falar em especial para você, mulher, mãe, dona de casa, esposa, empresária, você é aquela mulher que se detém a 1001 tarefas, ao mesmo tempo dá conta de todas elas, sem perder a sensibilidade, sem perder a sua delicadeza, a sua femininidade de mulher ali, agregando. É desses valores que eu quero trazer para a sua vida nesse contexto. Olha que história muito interessante quando fala que veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro. Esse alabastro era o nardo, era um produto, né, um perfume muito raro e caro nos dias de Jesus, e chegou a fazer menção do texto ali, quando os discípulos falou até em números, até valor real que poderia ser vendido. Um denário é equivalente a um dia de trabalho. Então, se comparado aos 300 denários, o texto se remete que seria praticamente um ano de trabalho. Mas isso é a economia de uma mulher que não foi só um ano de trabalho, porque ela teve custos financeiros, despesas operacionais dentro de casa comum, como todos nós temos. Então, foi vários anos arrecadando, juntando o seu dinheiro para poder, então, agora não desperdiçar, fazer algo que talvez nenhum dos discípulos ali estavam esperando essa atitude. E foi essa atitude a que chamou a atenção de Jesus. Foi essa atitude desta mulher que despertou em Jesus ali um senso de que poderia olhar para aquela mulher e mudar a história das mulheres. E essa mulher também faz parte das mulheres imparáveis na Bíblia. As mulheres agora que tomaram seu lugar, nós estamos vivendo no século XXI, onde as mulheres estão sendo posicionadas, estão tomando posições de cargos muito importantes, mulheres que estão sendo desafiadas a gerir grandes empresas, grandes negócios, fazendo parte do corpo do ministério do governo federal. A história das mulheres está sendo descrita aqui. Jesus, ele fala muito bem, ele trouxe esse valor devido para cada mulher que encontrou, que teve a sua passagem pela vida de Jesus. Todas as mulheres que passaram pelo caminho de Jesus, elas obtiveram a graça de Jesus. Elas obtiveram o maior de todos os valores. Num tempo em que a mulher é conhecida praticamente como uma máquina de fabricar filhos, uma mulher dona de casa, pouco mencionada na Bíblia, Jesus, ele resgata através desses comportamentos. Os detalhes que eram passados despercebidos ali naquele tempo, Jesus colocou como sumo valor para cada mulher. Mas em especial desta mensagem de hoje, eu quero falar para você, mulher, sobre esse texto que nós acabamos de ler, sobre a coragem, o desafio. Essas são as mulheres que Jesus está procurando. Essas são as mulheres que Jesus está olhando para elas e querendo a encontrar nos desafios do século XXI. Nós estamos vivendo
numa situação que ainda assim tem um número de machismo muito grande, um número em que isso ocupa alguns lugares, alguns lares, mas o texto quero condicionar para você, mulher, a olhar, a fixar os teus olhos para o que Jesus está falando com você nessa noite, acerca dessa mensagem. Essa mulher então tinha algo de muito valor. Talvez a coisa mais valiosa da vida desta mulher seria esse nardo puro. Essa mulher estava reservando talvez por uma ocasião especial. O texto não relata detalhes do que ela fazia com esse nardo, mas a gente pode perceber ou até criar dentro de nós uma história figurada de que a mulher talvez todos os dias chegava, aproximava da sua casa no seu quarto e pegava e ficava observando aquele nardo, aquele frasco, o design, o cheiro, a fragrância e guardando e reservando para o momento mais especial da sua vida. Um momento em que talvez seria o único na sua vida. E agora aquela mulher pega todos de surpresa, quando ela então pega, ela derrama sobre a cabeça de Jesus esse nardo e quebra o frasco. É nesse trecho que eu quero falar para você, mulher, para você, mãe, para você que está sendo desafiado com essa palavra. É para você que eu quero encorajar hoje, exatamente no dia de hoje, a você mudar a perspectiva da visão daquilo que Deus te chamou para fazer. A mulher ela tem uma missão tão importante na participação da humanidade, que a célula máter, como diz a família, a célula máter, na geografia, ela diz que é a família. A família só pode ser condicionada com a participação da mulher. Nós vemos ali no texto de Gênesis, quando Deus ele teve a criação de tudo que houve na terra, de todos os seres, os animais, e criou ali as vegetações, fez as divisões da água, o céu, o mar, a estrela. Então, quando ele criou o homem, o texto fala que viu Deus que era tudo muito bom. Só que logo após essa fala, o texto diz que Deus viu que o homem estava sem uma companheira. Então a gente tem uma alusão de que o homem ele é o primeiro acima das mulheres, que Deus colocou para ele a submissão, o desafio da submissão de uma mulher ao homem, porque o homem veio primeiro. A ideia original de Deus não é essa. Quando Deus criou o homem e a mulher para equiparar, Deus ele está dizendo que o homem foi o primeiro entre os iguais. Deus está dizendo, olha, a função do homem ser criada primeiro, ele tem uma missão sobre a mulher: protegê-la, mulher. De protegê-la. A comparação quando Cristo nos convida como maridos, esposos corajosos, quando ele nos desafia a amar a esposa, ele faz uma condicional do amor, ele diz, assim como Cristo deu sua vida pela igreja. A comparação da esposa, é necessário que o marido ame a esposa nesse ponto. Então, talvez o lado da mulher, a gente pode perceber que a gente tem Deus como uma personificação no sentido de masculino. Até a palavra original traz para o sentido masculino. Mas a gente entende como espiritual, Deus é um ser assexuado, mas a mulher representa a sensibilidade do poder do governo de Deus. Então é impossível que Deus criasse só o homem, que não houvesse também a participação especial da mulher. A mulher ganhou então seu espaço quando Jesus trouxe o maior de todos os valores. Ele relata, e no seu relato do texto do verso 9, ele faz uma promessa final dizendo, olha, em todo o mundo, quando for pregado o evangelho, certamente esta mulher será lembrada pelo seu comportamento. Será lembrada pela sua atitude. Aquela mulher então ela então não olha mais pelo valor do conteúdo daquele nardo. Ela encontra alguém que é mais valioso do que aquele nardo. Ela encontra alguém que supera os valores daquele nardo e ela então vê aquele momento ocasional. Esse era o dia especial que ela deveria usar esse nardo. O coração dela pendeu para que, dizendo para ela, esse é o momento, a ocasião especial é essa. E agora aquela mulher, então, pratica isso que veio no coração. Se ela fez é porque já estava sendo preparada no seu coração. E essa atitude diante dos homens, ela foi reprovada. Ela foi reprovada. Eu quero falar para você, mulher, nesses dias de hoje, a ser encorajada a ter essa atitude. A mulher não só entornou sobre a cabeça de Jesus, não só ungiu, como ela quebrou o frasco. O que isso traz para a nossa lembrança no nosso dia de hoje, esse texto que a gente quer falar? Você talvez pode estar tentando dar o seu melhor. Talvez você pode estar tentando fazer tudo que pode, aquilo que você está tentando superar, mas o texto diz, olha, Jesus no verso 8, ele começa a primeira frase da parte B, ele diz, olha, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Queridos, Eclesiastes 9, no capítulo 9, do verso 10, ele fala assim que é para a gente fazer tudo que
que vier a nossa mão para fazer, fazer com toda a nossa força. Mas é para fazer o que vier. Tem coisas que vêm na sua mão, que às vezes a gente faz diante do que vem na nossa mão, a gente não fez tudo que podia. Jesus não disse que essa mulher fez todas as coisas. Jesus não disse que essa mulher fez a melhor coisa que todo mundo. Jesus disse que ela fez o que ela pôde. E talvez você, mulher, está no seu alcance de fazer, está na hora de você quebrar o seu frasco. Está na hora de você entornar para ter a garantia de que você não vai mais voltar atrás. E aquilo que você considera hoje na sua vida de maior valor é aquilo que Jesus está olhando para o seu coração. É aquilo que Jesus está desafiando você a quebrar nesse momento aos pés dele. São as mulheres, são as pessoas que Jesus procura com esse nível de coragem, com essa decisão formada no coração. Aquela mulher perdeu, aos olhos daquele homem, anos de trabalho. Os homens olharam por uma ação social no momento de aparência. Olha, poderia ter ajudado vários pobres. Jesus diz, olha, os pobres sempre vai fazer parte da vida de vocês, mas eu só talvez não. Eu não vou estar aqui para sempre. Então o maior valor naquele momento foi a presença de Jesus. Aquela mulher então deixou de desperdiçar e investiu. Ela investiu tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha era aquele frasco de nardo, muito valioso, que custou anos de trabalho, anos de renúncia, anos de perdendo, deixando de comprar algo que ela poderia, desejou, queria, mas ela decidiu juntar. E aquilo representaria para ela, no mundo formal dela, o maior de todos os valores. E foi exatamente isso que aquela mulher derramou, investiu em Jesus. O autor do texto escreve na primeira pessoa dizendo que a mulher desperdiçou na perspectiva daqueles homens. Por que você desperdiça esse valor? Desperdício. Olha, os homens relataram isso na pessoa de Jesus. E aquela mulher no seu coração, ela tinha, olha, eu sei em quem eu estou investindo. Queridos, eu quero convidar você, minha irmã, que está assistindo nesse momento. Quando você convida Jesus, quando você diz para Jesus, olha, que você vai tomar uma decisão dentro do seu casamento, quando você vai tomar uma decisão com seu filho, com sua filha, quando seu filho e sua filha pensam em sair de casa, em bater asas e você acha que não está na hora, quando você, o marido, a esposa, quer sair de casa nesses momentos que estamos vivendo, pelas pressões da vida, pelas divergências do casamento, que nós vivemos cotidianamente, estou falando no âmbito geral também, para você que vai entrar no casamento, você, minha irmã, que está vendo essa mensagem, que está dentro dos seus planos em 2020 também, fazer parte, subir no altar e selar um compromisso, um matrimônio. Para você que está vendo essa mensagem, quando você convida a Deus, você coloca Ele para fazer parte dos seus planos nesse momento. Quando você investe tudo que você tem no reino de Deus, quando você investe tudo na pessoa de Jesus, quando você convida Ele para a sua casa, a sua vida, então, ela toma uma proporção de história diferente. O texto era formado por uma reunião, Jesus estava no momento de refeição, numa casa, um ponto muito estratégico. Jesus sempre gostou de trabalhar nas casas ali. E quando fala que Jesus, no momento de refeição, talvez a mulher não poderia ter entrado naquele momento, mas o cenário virou todos os holofotes para aquela mulher. Jesus fez questão de virar todos os holofotes para ela pela sua atitude, que foi totalmente encorajadora. Aquela mulher sofreu grandes críticas pelo seu comportamento, mas ela foi elogiada pelo autor da vida. Aquele que mudou o contexto dela, aquela que sabia quem investiu todo o valor que ela tinha naquele momento. E é para você, minha irmã, sobre esta palavra, que você possa fazer com que os que você tem juntado há muito tempo, eu não estou falando de valor monetário, eu estou falando principalmente do seu coração. Principalmente aquilo que tem tomado conta do seu coração. Provérbios, no capítulo 4, verso 23, ele disse, de tudo que devemos guardar, guardemos o nosso coração, porque dele é que procede toda a fonte da vida. Toda decisão, você, minha irmã, que vai tomar, seja ela qualquer, de entrar no casamento e de sair de um casamento, de entrar no emprego e de sair do emprego, de tomar uma decisão de lançar o teu filho agora para o mundo, de dispensar o teu filho agora para uma nova etapa que ele está vivendo, para uma faculdade, para uma nova história que ele vai começar a viver, ou uma criança que está chegando dentro da sua casa. Para qualquer desses desafios, guarde o seu coração. Guarde ele, porque as tomadas de decisões vai proceder dele. Começa a ser gerado na sua mente e começa a descer para o coração.
E uma vez que ela é mal formalizada, uma vez que ela é mal interpretada, uma vez que ela é mal gerida, que você não consegue ter gestão das suas emoções, não consegue ter equilíbrio emocional nas decisões, uma vez que a sua casa, então, ela começa a ser construída naquilo que Mateus 7, verso 21, 24 fala, onde fala a comparação das duas casas construídas na areia e construídas na rocha. Você precisa definir hoje em Jesus aonde que vai ser construída a sua família. Essa mulher teve uma decisão para ser tomada. Ela poderia ter pensado N vezes se compensava quebrar ou não, porque era muitos anos de trabalho. Um denário representa um dia de trabalho, mais ou menos equiparado a um dia de trabalho em Israel. Aqui fala cerca de 300 denários. 300 dias, estamos falando de 300 dias, um ano tem 365 dias. Se nós for reduzir para dias úteis, tem menos, ou seja, anos de trabalho investido num único momento. E talvez o seu único momento é esse agora, esse que você está atravessando agora, de você pegar o seu frasco emocional, o seu frasco que você tem por muitos anos ali cuidado dele nesse momento espiritual e quebrar e derramar diante de Jesus. Nós estamos vivendo esse tempo agora totalmente de derramar diante de Jesus. Totalmente. Queridos, nós estamos vivendo nesses últimos dias em que o que vai prevalecer é aqueles que estão firmados com Jesus. A atitude daquela mulher fez menção da onde o coração dela estava firmado. Ela sabia quem era a pessoa de Jesus e conhecia os seus feitos, e ela teve um entendimento acima daqueles que estavam na mesa de uma reunião, de uma refeição com Jesus. Essa mulher então teve um comportamento totalmente diferente. Ela então quebra e ela derrama. Ou seja, duas atitudes extremamente radicais que talvez você precise tomar na sua vida a partir de hoje. Você precisa quebrar, porque quando você quebra, você para de alimentar o frasco. E quando você derrama, você está falando de entrega. Você está falando de se entregar para Ele, de se curvar. Então hoje talvez chegou o dia de você se render a Cristo. Render a sua casa, o seu lar, o seu casamento, o seu trabalho, os seus negócios, a sua finança, render a Jesus. A gente passa parte da nossa vida quando não tem clareza, não temos clareza para que o Senhor nos chamou, a gente passa parte da vida dentro de um contexto religioso, mas ao mesmo tempo não conseguimos entregar a direção para Jesus. Jesus está procurando essas mulheres nesse momento. Essas mulheres que entenderam o seu chamado. As mulheres têm um papel fundamental nos nossos dias. As mulheres têm um chamado influenciador, têm a sua sensibilidade, delicadeza, que complementa todo o reino de Deus. O reino não é composto por homens. Pelo contrário, nós tivemos aí N história de mulheres que mudaram o contexto bíblico. Nós falamos de algumas mulheres imparáveis aqui que obtiveram grande sucesso. Por quê? Porque tiveram uma vida, um encontro com Jesus. Tiveram uma vida transformada porque encontraram com Jesus. Talvez nós passamos tempo da nossa vida. A mensagem que nós ouvimos e a oração que nós fizemos, talvez tenha vivido um tempo de sequidão. A gente imagina até que Deus não está respondendo. Talvez você está vivendo um contexto como Noemi, sentindo amargurada. A sensação de Noemi no contexto dela era que Deus a havia abandonado. Ela conheceu o Deus de Israel e teve a morte visitada na sua casa por 3 vezes, e como não bastasse, a fome assolou sua casa. Assolou sua casa ao ponto dela se dizer, olha, meu nome pode ser chamado de Mara, o significado no grego de amargo. A minha vida está amarga. Ela sabia quem que era Deus, mas naquele exato momento, a sensação de que Noemi tinha que a felicidade era só uma lembrança, não fazia mais parte de um contexto pessoal dela. Talvez a sua história se repete no mesmo contexto. E agora eu quero convidar você na perspectiva dessa mulher em Betânia, a quebrar o seu vaso. Está na hora de você quebrar o seu vaso. Está na hora de você ser encorajado a derramar diante de Jesus. Ele é o autor da vida, ele tem o manual da sua vida, minha irmã. Ele sabe da real necessidade da sua casa, do seu casamento, dos seus planos e projetos. A única coisa que nós precisamos hoje, que você talvez precisa, é redirecionar a sua missão, as suas decisões para Deus, para que Ele possa conduzi-la, para que a sua missão tenha um propósito de chegada, para que a sua missão seja como flecha. Ninguém joga uma flecha e desperdiça ela no alto. Uma flecha ela tem um alvo, ela tem um objetivo para ela chegar. E é exatamente isso que Jesus quer fazer com você, mulher. Ele quer lançar você como flecha, Ele quer fazer da sua vida um farol
um farol para alcançar as vidas que precisam. As histórias que nós vimos na Bíblia, eu quero já encerrar por aqui, eu já vou encerrar o contexto aqui. As histórias que nós vemos na Bíblia foram mulheres que tiveram totalmente a trajetória, o passado transformado, passado de vergonha em futuro promissor. Jesus trouxe para elas, imediatamente elas automaticamente passaram para frente quem elas eram. Elas então mudaram vidas de outras mulheres e outras pessoas com quem que eles conviveram naquele tempo. Então, acredito que esse é o momento de você pensar, você foi curada, você que teve uma cura 10 anos atrás, há 20 anos atrás, está na hora de você perguntar para Deus, Deus, por que o Senhor me curou? Se era para mim há 10 anos atrás estar morta, por que o Senhor me curou? Ele tem um propósito na sua vida. Em Mateus 8,14 diz que Pedro, falando para Jesus da sua sogra, e Jesus visitando a sogra de Pedro, ela então estava doente. Uma febre altíssima, extremamente acamada. E quando Jesus cura a sogra de Pedro, imediatamente ela se levanta e vai servi-los. A ideia original ali é quando Jesus ele te cura, ele te tira de algo, é para você servir, para você ter um propósito. Então não desiste da sua casa, não desiste do seu chamado, não desiste de onde o Senhor quer te colocar ainda. Tem promessa na sua vida que está rodeando, ela só não desceu, não pousou, ela não encontrou guarita porque ainda você não entendeu a missão. E Ele está querendo fazer de você hoje, minha irmã, de você hoje, uma mulher transformada. Ele quer fazer de vocês mulheres imparáveis, mulheres que vão cooperar com uma história de Patinga, a história de região, mulheres que vão fazer o seu nome neste lugar, porque o nome do Senhor está manifesto sobre a sua vida. Eu queria nessa noite, nesse momento, que você guardasse essa palavra no seu coração. Eu queria nesse momento que você enchesse o teu coração e a tua casa de alegria, sendo encorajada com esse texto e perguntando para Deus. Quando você faz pergunta muito porquê para Deus, você enfraquece a sua fé. A sua fé demonstra para o seu coração de que a sensação de que Deus é culpado pelos nossos fracassos e derrotas. Quando a interrogação ela toma conta demais do nosso coração. Está na hora de você perguntar para quê. Tira o porquê do seu vocabulário e pergunta para quê. Deus, isso que eu estou passando, aonde eu vou chegar com isso? Ele vai te mostrar. Ele vai te apontar. Ele vai te dizer para você hoje se é dia de você quebrar o frasco, se é dia de você derramar-se diante dele, se é dia de você pegar tudo que você tem de mais valor no seu mundo, não falo de valor humano, estou falando no seu mundo, e derramar diante dele. Investir no reino de Deus. Investir diante do reino de Deus. Minha irmã, você que ficou comigo aqui nesse momento, por esta palavra, eu quero abençoar a sua vida, eu quero agradecer a Deus imensamente por você, mulher, você, mãe, você que tem um papel fundamental nos dias de hoje da nossa vida. Você que faz parte de uma história que Jesus escreveu, que Deus escreveu ela como autor da vida em conjunto. A mulher, em momento nenhum, ela se diminui ao homem. O homem ele ganhou o título de primeiro entre os iguais. A mulher e o homem para Deus é visto na mesma proporção. Cada um com a sua missão. Você que tem essa missão, não desiste dela. Não desiste da sua casa. Não desiste de investir no reino de Deus. É chegado esse tempo. É chegado o tempo que o Senhor está convidando você para esse tempo dele. Amém? Eu quero orar por você, minha irmã. Quero orar por você, pela sua vida. Querido Deus, bondoso Pai, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra, Pai. Que o Senhor possa vir ao encontro do nosso coração, o coração dessas irmãs abençoadas, mães, esposas, filhas, irmãs, ó Pai, essas corajosas mulheres que têm um desafio no nosso meio, de lidar com todo tipo de situação e ao mesmo tempo ainda não perder a sensibilidade, ainda não perder, ó Pai, a parte sensacional que o Senhor deixou para elas. Essa missão desafiadora. Meu Deus, em nome de Jesus, quero abençoar cada irmã nesse momento, ó Pai, que separou esse tempo para estar sendo ministrada e para encher o seu coração de restauração, de alegria, de paz. Meu Deus, nesse momento, em nome de Jesus, abençoa essa igreja amada, Pai, em nome que coopera tanto para esta cidade, que tem servido, ó Pai, como farol neste ponto desta cidade. Que continue abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha irmã, Deus abençoe você. Que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém.